Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nós estamos meditando sobre a ansiedade. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de ontem, a nossa meditação de ontem, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25, que Jesus diz assim: Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo o que haveis de vestir. Pois não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, a construção dessa oração que nós ouvimos, ela é traduzida propriamente assim: parem de se preocupar. Porém, no versículo 31 é diferente, significa não comecem a se inquietar. Assim, Jesus está aqui enfatizando essa passagem com a seguinte ideia: se vocês estão ansiosos, parem. E se ainda não começaram a ficar ansiosos, não façam. A palavra grega para vida é psique. Ela se relaciona com a plenitude de vida terrena, física e exterior. Então, quando ele fala não seja ansioso pelas coisas desse mundo temporal, como o alimento, a vestimenta e o abrigo, como nós vimos anteriormente, Jesus disse por quê? Porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração, no versículo 21. Então, quando a gente ambiciona tesouros terrenos, nós produzimos também afeições terrenas, porque nos céus não há ansiedade. As coisas dos céus não devem trazer preocupação e nem inquietação. Então são as afeições, as coisas, ambicionarmos coisas terrenas produz afeições terrenas. E são elas que cegam a nossa visão espiritual e nos afastam do serviço de Deus. Então aqui eis a razão pela qual ele promete, por meio do Pai, que o Pai satisfaria as nossas necessidades. Então, se você é um filho de Deus, nós temos um único objetivo: o tesouro no céu. Uma única visão, os propósitos de Deus. É um único mestre. É isso que nós devemos pensar. Nós devemos guardar em nós. E quando a gente avalia o que realmente Jesus quis dizer, que nós devemos então estarmos pensando nos tesouros dos céus. Então isso causa um impacto e deve ter causado um impacto muito grande na vida daquele povo. Eles viviam na Palestina na época ali de Jesus e ali tinha muitos motivos e razões para preocupações. Havia ocasiões em que a neve não caía sobre as montanhas e, como consequência, as correntes de água não chegavam aos rios. De vez em quando, uma praga de gafanhotos devastava a colheita, trazendo a fome à população. Por outro lado, quando havia fome, não havia dinheiro e sem ele ninguém poderia comprar roupa ou gêneros de necessidade. As palavras de Jesus sobre não ter ansiedade acerca de tais coisas são cheias de significado no contexto em que eles estavam vivendo. Certamente essa é uma evidência de nossa própria ansiedade a respeito das coisas essenciais da vida. Jesus ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, no versículo 25? É evidente que sim. Mas você não pensaria isso levando em conta o que se prega hoje em dia? É a necessidade das pessoas correrem atrás daquilo que precisam. Muitos em nossa sociedade preocupam-se excessivamente com as coisas relacionadas ao bem-estar do corpo, como maquiagem, cabeleireiro, ginástica, cirurgia, plástica, roupa, belo carro, uma casa confortável, alimentação, joias, passeios de barco, natação, esqui, viagem de cruzeiro e muitas outras, mas a vida não está contida nessas coisas. Ela transcende a tudo isso. É isso que Jesus Cristo ele quis dizer. São coisas externas, mas a vida, a verdadeira vida emana de Deus.
E a sua plenitude está em viver a vida de Cristo e Cristo viver a sua vida por meio de nós. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a vida que a nossa alma, que o nosso espírito necessita, ela está no nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, na direção do Espírito Santo de Deus. Por que ele diz isso? Jesus dá a nós, seus filhos, 3 razões para nós não nos preocuparmos. E ele fala que isso é uma preocupação desnecessária por causa do quê? Por causa do nosso Pai. A ansiedade, ela é desnecessária porque você tem um Pai. É desnecessário viver ansioso com as finanças, pelas coisas básicas da vida, pelo que comemos, beberemos ou vestimos, por causa que nós temos um Pai Celestial. Às vezes, por causa das preocupações e inquietações, nós desconectamos nosso coração e a nossa mente de quem realmente é nosso Pai. E aí sim, nós temos problemas. Esquecemos de quem somos. Meus filhos, diz a palavra de Deus, nós somos filhos de Deus. Então, quantas vezes falhamos quando ficamos preocupados e ansiosos, deixamos de ser fiel a Deus e crer em Deus, aquele que atende às nossas necessidades? Se o seu conceito de Deus está correto e o vê como um possuidor, como um controlador e provedor, além disso, o seu Pai amoroso, você sabe que não tem com o que se preocupar. Jesus, qual dentre vós é o homem que, se porventura o seu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ou se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versículos de 9 a 11. Uma vez que todas as coisas estão sob o controle de Deus, nós devemos exercer a fé, porque a fé é o que agrada a Deus. Nós devemos descansar, porque fé é descansar com uma certeza de que nós temos um Deus que cuida de nós e Ele cuida de tudo em favor dos seus filhos. Jesus, ele que está ilustrando isso, trazendo 3 observações sobre a natureza. Então ele começa falando, observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Deus sempre alimenta as suas criaturas. Nós podemos imaginar o Senhor sentado no alto do monte da Galileia, observando a outra margem do mar e também a brisa, a superfície da água, o sol brilhando no céu, já que aquela parte do mar da Galileia era conhecida como a rota de pássaros migradores. Jesus talvez tenha visto uma revoada deles enquanto falava. Ele deseja que pensemos nos pássaros. Então, quando você ficar ansioso, preocupado, olhe os pássaros. Os pássaros não se agrupam e dizem, temos de criar uma estratégia para continuarmos vivos. Eles não possuem consciência ou capacidade para raciocinar. Entretanto, Deus lhe deu um instinto ou uma capacitação divina para suprirem suas necessidades. Deus não apenas criou a vida, Ele também sustenta. Em Jó 38:41 e no Salmo 147:9, se você quiser ler, vemos que os filhotes de pássaros clamam para que Deus lhe mande comida. Então Jesus acrescenta também que, muito embora eles não semeiem nem ceifem, ajuntam o excedente em celeiros, o seu Pai Celestial ouve e provê o seu alimento diário. Isso, porém, não é uma desculpa para a preguiça, não é isso que eu estou falando.
Você jamais verá um pássaro em um galho de uma árvore com o bico aberto esperando a comida cair. Provavelmente você já tenha percebido que minhocas também não caem do céu. Deus alimenta os pássaros por meio do instinto que Deus deu a eles e que estes usam para encontrar alimento, o que exige muito trabalho. Estão sempre ocupados à procura de pequenos insetos, preparando seus ninhos e cuidando dos seus filhotes, e ensinando-lhes a voar, tirando-lhes do ninho no tempo certo e migrando em bando em outras estações. Todo esse trabalho deve ser feito se eles quiserem comer, mas nunca trabalham em demasia, somente o necessário. Então, nós estamos aqui e quero terminar fazendo essa pergunta, que é a pergunta que Jesus fez. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça de vocês estão contados. Não temais, bem mais valei vós do que muitos pardais. Você não é muito melhor do que um pássaro? Amados, reflita, pense a respeito disso. Amanhã nós traremos a continuação desse estudo, mais uma porção diária. Então, não temais. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá.